Nesse vídeo eu separei os 5 erros mais comuns que as pessoas cometem e acabam tendo visto negado. Vamos lá que eu vou explicar para vocês como evitar esses erros. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Para quem não me conhece, eu sou a Natália Fernandes. Nesse canal eu compartilho muitas dicas de estudo e trabalho no Canadá. Atualmente eu sou consultora educacional e atuo especificamente nesse nicho de intercâmbio para fins de imigração. E o vídeo de hoje é muito específico porque a maioria das pessoas tem dúvidas de como montar o processo de visto para o Canadá, como evitar uma negativa. E aí eu tentei separar 5 erros muito comuns que acontecem e como vocês podem evitar de ter um visto negado e fugir de cometer algum desses erros. Então, para iniciar o nosso bate-papo, para quem nunca viu sobre Canadá ou como que funciona o visto canadense, ele é um pouquinho diferente do visto americano, por exemplo, onde tem uma entrevista com o oficial de imigração lá na hora e você já sai ali do consulado sabendo se seu visto foi aprovado ou não. No Canadá é diferente. No Canadá você precisa mandar uma carta e mandar junto com a carta toda a tua documentação, parte financeira, a informação do curso, da sua família, quem tá aplicando junto com você. Então não é um processo assim tão simples, é um processo bem complexo, porque se você está aplicando com família, tem que entrar a documentação de todo mundo e essa comprovação financeira que o governo pede, ela precisa ser feita de forma muito objetiva, muito clara, para que o oficial não negue o teu visto. O principal motivo, gente, de negativa de visto para o Canadá é falta de fundos. O governo precisa ter certeza de que você tem dinheiro suficiente para pagar os estudos e custear suas despesas e a despesa dos familiares que estão indo com você durante todo o período do curso, né? Ou pelo menos pelo primeiro ano. Então é muito importante que vocês evitem esses erros na parte financeira. Uma coisa que eu falo muito para meus clientes, assim, se precisar, gente, mudar o intake, postergar um pouquinho o plano de ir para o Canadá é melhor do que você ter uma negativa. Então, se você tá com a parte financeira ainda muito bagunçada, ainda tem ali alguns errinhos que precisam ser corrigidos ou ainda não tem todo o valor, vale a pena sentar, sabe, ajustar um pouco ali as velas e postergar um pouquinho o plano a fim de que você tenha mais consistência nessa parte financeira. Então, entrando nos 5 erros que eu separei para falar nesse vídeo, o primeiro deles é justamente a questão financeira. Evitar ficar fazendo muitas movimentações altas de dinheiro nos seus extratos. Por quê? Sempre que você dá a entrada nessa papelada toda com o consulado canadense, você precisa mandar para o governo os 4 últimos meses de movimentação dos extratos bancários das suas contas. Então, se você tem conta em investimento, se você tem conta corrente, se você tem conta poupança, previdência privada, seja lá onde tiver o seu dinheiro, você precisa apresentar os 4 últimos meses. Então, quando a gente fala evitar ficar fazendo muita movimentação, é para não gerar confusão na cabeça do oficial. Principalmente se você tem investimento em mais de um banco e fica trocando isso de um banco para o outro. Sempre tente deixar os seus extratos durante esses 4 meses que antecedem ali a aplicação do visto. Deixa o dinheiro quietinho. Se tiver que vender um bem, né, uma moto, um carro, uma casa, é bom que você já faça isso e deixe o dinheiro já aplicado no CDB, no Tesouro Direto, alguma aplicação que tenha liquidez, tá? Para que você consiga ter ali extratos dos últimos 4 meses. Outra coisa que me perguntam muito é com relação à Wise, né? Ou os bancos digitais internacionais, que agora, né, pipocou um monte de opção legal para quem tá no Brasil. É possível também vocês comprarem dólar e já deixar nessas contas internacionais, e também, né, tirar extrato dali. Porém, é importante que você tenha esse cuidado de, nos seus extratos das contas do Brasil, mostrar o caminho do dinheiro, de onde saiu esse dinheiro e foi para lá na Wise ou no banco que você tem aberto, tá? Então, deixar esses últimos 4 meses aí, antes de aplicar para o visto, as contas bem organizadas, evitando qualquer tipo de movimentação muito alta, é bom. Evita de chamar a atenção do oficial ou de ele ficar confuso com relação a onde veio esse dinheiro, o caminho desse dinheiro, por que do nada entrou esse dinheiro na conta. Então, tudo precisa estar bem organizadinho para que não gere nenhuma insegurança ali no oficial que leve ele a te negar o visto por conta da falta de organização ali nos extratos. Outro erro muito comum é pessoas que fazem empréstimos para
chegar no montante do dinheiro que precisa para o Canadá. Todo endividamento, ele é muito mal visto pelo governo canadense, e principalmente quando a pessoa tem, por exemplo, comprou um terreno, comprou um apartamento, e aparece esse endividamento lá no imposto de renda. Todas as vezes que você tem qualquer tipo de endividamento, na tua carta de explicação você já precisa prever para o oficial ali que, estando no Canadá, o valor dessa parcela ou dessa dívida que você tem ali, aquele compromisso mensal de pagamento, que esse valor não vai atrapalhar no resto do Plano Canadá. Ou seja, além de comprovar que você tem a grana para o Projeto Canadá, você tem que comprovar que você tem fundos suficientes para continuar pagando esse endividamento no teu país, tá? E muita gente pergunta, é obrigatório mandar o imposto de renda? Não é obrigatório, gente, mas quando você não manda, você enfraquece muito o seu processo de visto, porque se a pessoa, né, que tá se propondo a ir para outro país, não declara imposto no seu próprio país, isso gera, assim, uma lanterninha vermelha para o oficial. E no imposto de renda tem ali seu patrimônio, seus bens, se tem dívida, se não tem dívida, como que foi, né, o seu último ano fiscal em questão de entradas de valores. Então, é sim muito importante colocar o imposto de renda ali do último ano, tá? Terceiro erro muito comum, omitir negativas anteriores. O Canadá, Estados Unidos, Reino Unido e Austrália, eles compartilham informações imigratórias, tá? Então, são países que não tem como você omitir, né? Ser desonesto e falar, não teve a negativa, porque existe sim como o governo canadense saber dessa negativa. Então, sempre que você tiver qualquer histórico de negativa de visto, seja pro Canadá, seja em qualquer um desses países, é importantíssimo que você cite isso na carta e tente ali num parágrafo fundamentar muito bem o porquê dessa negativa e o que você fez para corrigir, tá? Por isso que é super importante no momento que você tiver, gente, contratando um consultor de imigração, você ser super honesto com relação a endividamento, se você já teve negativa de visto, tudo que aconteceu no seu histórico imigratório você precisa falar para o consultor, tá? Então, seja honesto em todos os detalhes. Não significa que porque você teve um visto negado nos Estados Unidos, você vai ter um visto negado no Canadá, mas se você omitir isso, com certeza seu visto vai ser negado. Então, existem formas de você colocar isso na carta, colocar a explicação, o que aconteceu, o que na época você não tinha e agora você tem, tá? Então, é importantíssimo ser honesto, falar e justificar ali o porquê dessa negativa anterior. Quarto erro muito comum, escolher um programa de estudos que não tem nenhuma relação com a sua área de atuação profissional na atualidade ou com algo que você já se formou, né, na sua trajetória acadêmica até o momento. Então, sempre o curso ele precisa ter essas características, ou estar conectado com o seu trabalho atual, ou conectado com algo que você já tem formação. E outra coisa super importante, evitar o downgrade na credencial do curso. Então, por exemplo, se você já tem um bacharel, é importante que você tente achar um curso de pós-graduação. Se você já tem pós-graduação, talvez achar um mestrado, talvez achar uma outra pós-graduação e assim por diante. É óbvio, gente, que essa questão do downgrade, hoje em dia, num cenário assim que tem muitas profissões novas, muitas coisas que a pessoa precisa se reciclar, tá? Principalmente na área de TI. Muitos casos de alunos meus que eu atendo, que já tem às vezes pós-graduação, mestrado, mas precisam de uma reciclagem em alguma área específica, né? E aí, nesses casos, a gente consegue, na carta, citar o porquê do downgrade, tá? Não é uma coisa assim que você não tem que se preocupar. Mas eu vou dar um exemplo, tá? Eu já atendi uma vez uma aluna que ela era PhD. Ela já tinha feito mestrado, doutorado, ela já estava no pós-doc. Eu falei, olha, eu não sei o que eu vou fazer com você. Eu não sei onde que eu vou pôr, né, você. E aí, discutindo o caso dela, conversando, a gente acabou colocando ela para fazer um programa de Computer Programming. Por quê? Nas conversas, né, ali na consultoria educacional, a gente identificou que no pós-doc dela, uma das coisas que estava dificultando muito ela terminar a tese, ela terminar aquilo ali, era ela não saber programar. Então, foi justamente isso que ela colocou na carta dela de explicação, que ela tinha, né, toda essa trajetória acadêmica aí, que apesar de ser um curso, diploma de 2 anos, o curso de Computer Programming seria essencial para a pesquisa dela. E o visto foi aprovado. Então, assim,
Tudo vai de como você coloca isso na carta de explicação. Se você tem dúvidas de como escrever a carta, tem vídeo aqui no canal, vou até deixar no final do vídeo um cardzinho lá para vocês clicarem. É super importante esse tipo de análise. Muita gente às vezes fica confusa em como que a consultoria educacional pode te ajudar. São nesses pontos, né, da gente pensar já desde o dia 1 ali, do primeiro dia do planejamento, como que você vai já organizar sua documentação para o visto, como que você vai organizar o teor da tua carta, como que você vai justificar a escolha desse curso e principalmente como que esse curso vai fazer com que você realmente tenha esse upgrade na sua carreira, né? Como que com este curso você vai enaltecer o que você já tem de bom, de formação, de experiência profissional no Brasil. Então toda essa análise é a gente que faz, né? No caso eu que faço com os meus alunos quando eu pego ali o currículo, entendo ali o caso do aluno, nessas conversas, né, iniciais ali, para chegar no objetivo de ligar esses pontinhos, a questão da imigração futura, da recolocação profissional e de que tudo isso faça sentido profissional na hora que ele estiver lendo a carta do aluno. Quinto erro também muito comum é não trabalhar bem na carta a questão dos vínculos com o seu país, né? Os vínculos com o Brasil tem a questão familiar, né? Suas conexões familiares, isso pesa muito pro oficial, então de alguma forma você deixar escrito ali como que funciona essa conexão familiar, se você tem pais idosos, o que você pretende com esse curso. Sempre eu falo, né, na carta você tem que ter todo esse teor mais profissional, né, de como esse curso vai te ajudar a melhorar teu currículo para quando você voltar para o Brasil você ter melhores vagas e melhores salários. E a questão toda dos vínculos com o país, entra a questão familiar, tá? Entra a questão de trabalho, principalmente pessoas, por exemplo, que têm trabalhos que você pode tirar aquela licença de 2 anos não remunerada, isso daí entra como vínculo. Outra coisa que também muita gente comete o erro, às vezes tem um parente, alguém que mora no Canadá e aí quer citar isso na carta. Às vezes pega mal, tá? Então, tente evitar esse erro também, porque na cabeça do oficial tá assim, se você tá falando que a sua conexão familiar tá lá no Canadá, qual que é a chance de você voltar pro Brasil depois que o seu visto acabar? Então, muita gente comete esse errinho aí de colocar que tem família no Canadá. Pra nós, né, parece uma coisa assim que, nossa, vai ajudar, né, você tem um parente, você pode morar na casa do parente e tal, mas pra análise de imigração isso pega mal. Então, evite esse erro aí de citar familiares no Canadá e tente trabalhar bem legalzinho ali todas as suas conexões com o Brasil, seja na questão de você estar empregado e ter uma licença, seja na questão de você ter pais idosos e, né, pessoas que dependem de você no país, no sentido, né, de familiares próximos. Tente citar a questão, por exemplo, se você tem empresa no Brasil, se você tem imóveis no Brasil, se você recebe aluguel no Brasil, tudo que te ligue ao teu país. É importante ter ali um parágrafozinho citando esse tipo de coisa, tá? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. É um vídeo um pouquinho mais técnico, né? Quem ainda não tá nessa vibe ainda de ir pra Feira do Visto, ainda tá ali vendo curso, vendo college, ou quem já passou dessa fase, talvez não seja um vídeo tão importante nesse momento, mas se você conhece alguém que tá aí passando por esse momento de aplicação de visto, compartilhe esse vídeo, não deixem de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, a gente tem vídeos novos todos os domingos ao meio-dia, horário de Brasília. Fiquem com Deus, tenham uma semana super abençoada, a gente volta no próximo domingo. Beijo, gente, tchau!